Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Sorrindo para a Vida. Aqui nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, o único necessário. Aqui nós temos a palavra de Deus que transforma toda e qualquer realidade. Seja qual for a realidade, se o seu coração estiver aberto, garanto a você, a realidade será transformada por causa da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E é na presença dele que a gente chega até você sorrindo para a vida neste momento. Bom dia para todo o Brasil e além Brasil na sintonia conosco. Deus abençoe sua vida, sua casa, quem é que está aí já no trabalho. Muitas pessoas sempre dizem a nós, né? Estão na academia, estão fazendo outras atividades. Seja bem-vindo você que nos acompanha nos horários alternativos. No melhor horário, através do CN Plus, está aí na sintonia com a gente, ou aqueles que preferem à noite. Às vezes nem é preferência, né? É a opção necessária devido aí ao dia de trabalho, mas geralmente à noite também marca presença aqui na TV Canção Nova, acompanhando o nosso programa. Aquele abraço especial a toda a rede Canção Nova de rádio, na sintonia conosco, emissoras espalhadas por todo o Brasil e além Brasil também, porque eu sei que lá em Portugal nós temos os nossos amigos e os nossos irmãos fazendo a missão, o carisma Canção Nova acontecer. Deus seja louvado por todas as realidades. Hoje sou eu, Valdênia Vieira. Quem está pelo rádio já deve ter reconhecido, na TV com certeza. Patrícia está unida a nós, nosso abraço a ela. Amanhã, se Deus quiser, está de volta por aqui. Mas a missão não pode parar. E nós já aprendemos com o nosso pai fundador, na Canção Nova, ninguém é bom sozinho. Não tem voo solo aqui não, viu? A gente faz juntos porque somos comunidade. Abraço a todos dessa equipe maravilhosa que está aqui trabalhando também junto com a gente, nesta companhia de pesca, fazendo a missão acontecer. Existe muito mais do que você acompanha pela televisão. E muito mais belo, ou tão belo quanto. Então, por isso, vale a pena conhecer a Canção Nova e todo o nosso carisma. Sem delongas, já vou apresentando aqui para você quem está conosco para rezar, para experimentar a graça de Deus. E você já vá se aprontando também, já pegue seu caderno de anotação, palavra de Deus, para que a gente possa experimentar toda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco, Padre Adriano Zandoná. Bom dia, Padre. Bom dia, Valdênia. Deus abençoe. Deus abençoe muito você, minha irmã. Que bom estar com você aqui nessa manhã. Bom, Padre. Que bom estar com quem está em casa, os nossos irmãos que você já vai apresentar daqui a pouquinho. Eu já quero só fazer aqui um requerimento em rede nacional. Diga. Cadê o café da Val, gente? Muitíssimo obrigada. Tá aí o café? Tá aqui, eu pego. Muito hoje bom. Servi ela mesma. Que geralmente eu te sirvo, né, Val? Mas hoje você servirá a si mesma. Ô, Padre, quando eu cheguei, perguntaram assim, a Gil não vai nem precisar fazer desenho para dizer que é Tá a na hora hora de do dar o café. café. Falei, nada, agora a garrafa é minha. Mas eu cheguei e o sapo já estava se servindo, viu, Brasil? Eu cheguei, o sapo estava comendo pão. Disfarçadamente, ele olhou para mim e falou, Padre, um pãozinho. Eu de longe só dei uma benção para o alimento cair melhor, né? Dou a benção para comer pão bento, né? Tá certo. Ô, Val, deixa eu dizer para quem está em casa e para você também, amada. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Eu já adianto, essa não é uma palavra muito popular, que geralmente as pessoas gostam do Evangelho, as passagens mais assim de afirmação, de bênção, mas é uma passagem de muita bênção, obviamente, e de muita verdade, né, do que é seguir Jesus. Nós vamos entender o que é carregar a cruz, a necessidade de nos reconciliarmos com essa realidade. Olha, eu tenho certeza que vai ser libertador para muita gente. Talvez é disso que você está precisando, sabe? Não é só um milagre, uma coisa mágica, mas é entender o seu processo em Deus, é entender o que Deus está fazendo, né? Às vezes, nós queremos só uma solução mágica, mas isso não vai resolver o nosso problema. Uma solução mágica vai fazer o problema retornar em menos de uma semana, né? Então, Deus precisa mudar a estrutura, precisa mudar a mentalidade, Ele precisa mudar o alicerce para que quando Ele entregar o milagre, né, a gente não perca e seja consistente essa construção na nossa vida. Então, tenho certeza, Val, que vai ser muito forte. Vai, Padre, eu tenho certeza também. Algo que eu aprendi na palavra de Deus
é que como o corpo humano, qualquer pedacinho do corpo humano, né? Se você pegar aqui um pedaço do dedo, se você pegar o cabelo, se você pegar qualquer parte, contém o nosso DNA. Sim. Você consegue pegar o DNA do ser humano de qualquer parte do corpo dele. Assim também é a palavra de Deus. Seja qual for o versículo, contém o DNA de Deus. Contém o potencial de Deus, o poder de Deus. Porque às vezes, como o padre falou, a gente fica assim, essa palavra não é tão conhecida. Essa palavra nunca ouvi falar, essa palavra é dura demais. Mas nela contém todo o DNA de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela contém o caminho, nela contém a verdade, nela contém a vida. Então, seja qual for o versículo, nele está contido o DNA de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai sim alcançar você e o seu coração. Eu já anotei, Mateus 16, 24, vai pegando aí a sua palavra, ou melhor, a palavra de Deus que você tem, porque quem é da turma do Sorrindo para a Vida tem palavra de Deus. Hoje o café é meu, mas eu divido. O sapo já está bem servido. Bom dia, maestro. Bom dia, maravilha. É que eu chego cedo, né? O café chega cedo. Então eu já aproveito. É isso aí, bom dia a você. Mandar um abraço especial lá, ontem me pediram um abraço aqui, porque eu mandei um abraço para a Putinha e o rapaz falou, e para mim não tem abraço? Então eu vou mandar um abraço para Dracena, São Paulo, para o Cláudio Rodrigues. Aí, Cláudio, um abração aí da Canção Nova para você. Início de mês, sempre eu digo aqui, você quer ajudar a Canção Nova esse mês, igual você ajudou o mês passado, vai lá no meu Instagram, SapoCN, adquire as aulas que tem lá de violão e teclado, iniciante, intermediário. Você adquirindo, você ajuda a Canção Nova. São 6 vídeos de 20, 30 minutos cada um. Vitalício, você comprou, é seu, é baratinho, em torno de 100, 110 reais, é muito barato. E você comprou, você assiste a hora que você quiser, aonde você quiser, você dá de presente para quem você quiser e você vai ajudar a nossa obra de Deus aqui e, consequentemente, a Canção Nova ajuda você também. Maravilha, é isso aí. Maravilha mesmo, o sapo está muitíssimo bem acompanhado. Hoje é ele, Orlando Júnior, queridíssimo. Você aceita café? Ei, Valdene. Acho que não, né? Primeiro eu queria... Bom dia, gente. Olha, eu queria dizer um negócio para vocês que eu... Quase que eu pequei, gente. Porque eu olhei a caneca da Valdene, tava olhando daqui, né? Aí pensou que eu não sei se a câmera pegou, eu mexi. Eu falei, gente, caneca linda de Nossa Senhora, né? Olha que linda caneca, tá sendo até aqui, ó, o vaporzinho do café e tal. Aí eu olhei a minha caneca e eu falei assim, por que a minha é pequenininha? E detalhe, gente, desculpa, foi erro meu, tá? É porque aqui, ó, do lado de cá, não tem, aqui vocês estão olhando Nossa Senhora de Guadalupe, mas aqui não tem nada. Foi por isso que eu reclamei. Aqui atrás não tem nada. Aí eu olhei e falei assim, gente, botaram uma caneca genérica pra mim e tal. Desculpa, tá, gente? Tá aqui, ó, Nossa Senhora de Guadalupe. Jamais. Gostei do sapo, o músico toma menos. Você vai querer agora? Toma menos. Eu vou querer um pouquinho. Meu Deus, eu achei que não. Desfeita, né? Tá certo. Tá mineiro, não faz desfeita não no café. Vou falar com a Patrícia Cabral lá pra contratar o sapo. Eu fiquei impressionado. Ele organizou o roteiro dele todinho, falou bonito, né, gente? Muito bom. E dispensa a Valdênia também, que ela... Vocês viram como é que ela... Falando a questão do DNA e tal, tudo mais. E eu fiquei só olhando assim, a vontade de bater palmas aqui. Fala bonito, né, gente? Vou falar pra você, é minha irmã mesmo. A bênção, Padre, a bênção Deus abençoe, meu irmão, que estão ligados conosco. É uma alegria estar aqui de volta no Sorrindo para a Vida, para nós rezarmos, para nós falarmos de Deus e para comunicar de fato o que nós vivemos na Canção Nova, um Cristo vivo e vivido. Deus abençoe. Amém, louvado seja Deus. Vocês me viram já entrando aqui na imagem do Orlando, né, baixando, porque eu já guardei a garrafa de café, já estou servida, servi aqui a mesa, mas eu quero saber de você. O sapo já nos deu o tom de que o projeto Dai-me Almas, ele acontece todos os dias. Em todos os momentos nós buscamos, com a graça de Deus, o auxílio da Virgem Maria, salvar almas. Então, daqui a pouquinho você já vai ter oportunidade de deixar seu pedido de oração, seu testemunho, já pode enviá-lo, inclusive, mas eu gostaria de falar com você a respeito de uma forma de você nos ajudar. E é importante a gente já mencioná-la no início do mês, para que você tenha a oportunidade de se programar, de organizar-se, para que você também possa, por que não, aderir a esta forma de ajudar a Canção Nova. A gente sempre fala para você a respeito do Pix, pix.doação@cançãonova.com.
com. Até as crianças, as fofurices, já sabem falar o Pix da Canção Nova. Mas nós já falamos para você a respeito do Pix recorrente. O que é o Pix recorrente? É aquele Pix que você pode agendá-lo para que, naquele determinado mês, a sua contribuição aconteça para ajudar a Canção Nova. Então, o Pix recorrente, você pode marcar, hoje é dia 5 de maio, então você pode marcar para o dia de hoje, mas você pode marcar para o dia 10, para o dia 15, e aí você escolhe, mas você também pode marcar para junho, para agosto. Um exemplo. Agora nós temos a oportunidade do Pix automático, minha gente. O que é o Pix automático? Você faz tal qual o débito automático. Olha só que bacana. Você pode deixar a autorização de forma automática e todo mês, sem precisar que você reagende, porque o recorrente você precisa deixar ali pré-agendado. Agora, o automático não. Uma vez que você habilita, uma vez que você autoriza, todos os meses, aquele determinado valor, naquele determinado dia, vai estar sendo, então, debitado, porque é automático, então funciona como um débito na tua conta, mas será como Pix. E por que eu digo como Pix? Porque o Pix não tem taxa bancária, não é verdade? O débito ainda tem uma ou outra taxa, dependendo da agência, dependendo da instituição financeira. Agora, o Pix automático não. Vai ser de forma automática, sem taxa nenhuma, naquele determinado mês, ou melhor, de forma contínua, estará chegando a sua doação. Então, é uma forma de garantir que você não se esqueça, porque tem muita gente que disse assim: Val, você acredita que era 7 da noite que eu lembrei de fazer o Pix? No último dia do mês? Eu fui fazer o meu, já era 10 da noite? Então, com o Pix automático não haverá esse tipo de problema. Você conseguirá nos ajudar de forma prática, rápida e eficiente. Então, se você quiser saber mais, pode acessar lá clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com. Escolha também essa forma de nos ajudar. E por falar em forma de nos ajudar, ela está aqui para nos ajudar. Já é da família mesmo, é Canção Nova, já é da turma do Sorrindo para a Vida. Eu tenho uma alegria muito grande de recebê-la. Elisângela Borges, bom dia, bem-vinda. Bom dia, minha irmã linda, bom dia. Bom dia para o senhor também, Padre. Deus abençoe, filha, bom dia. Alegria estarmos juntos, bom dia, Orlando, Sapo. E um bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria estarmos juntos hoje, nessa manhã, aqui no Sorrindo para a Vida. Eu gosto sempre de dizer que este programa, ele leva até você lembranças daquilo que você tem para sorrir para a vida. Porque às vezes a gente acorda pensando em tantas situações ruins, mas o Sorrindo para a Vida chega dizendo para você, você tem muitos motivos para sorrir. O principal dele é porque você acordou e graças a Deus, Deus está te sustentando. Então, alegria estar com vocês, família Canção Nova, agradecendo vocês por tudo que a família Canção Nova tem feito pelo projeto Dai-me Almas. E por falar em projeto Dai-me Almas, Valdênia, temos vários. Deixei aí para você, olha só. Olha aqui, gente, a Valdênia chegou, já deixou aqui para mim, muito obrigada. Mas que lindo, gente, a família Canção Nova se movimentando para quê? Para que nós possamos alcançar o 100% nesse mês de maio também. Esse aqui é um generoso da Elvira Rosa de Freitas para o projeto Dai-me Almas. Olha que bonitinho. Ela embrulhou até num papel de presente, nas cores. Olha aqui, você pode ver o nome da Elvira? Ela embrulhou aqui no papelzinho de presente, azul claro, azul escuro. São as cores da Canção Nova, né, gente? As cores de Nossa Senhora. Muito lindo, cada um vai fazendo do seu jeitinho. Esse aqui já pegou um potinho e colocou dentro de uma sacolinha, que até lembra as cores da padaria Vovó Josefa. E aqui é para Valdênia. Ela é de Francisco Matias, na Bahia, cidade de Maracaia. Então ela manda aqui também o seu generoso pra gente. Como eu disse, cada um do seu jeitinho, mas todos fazendo a sua parte, enviando pra gente, cada um faz do jeito que pode, se possível falar no Sorrindo pra Vida. É possível sim, gente, olha o botão, que gracinha.
um pote imenso. Tá bem pesado isso daqui, viu, Valdênia? Menina, eu levei para casa e trouxe de volta, porque você encontrei no meio do caminho. Eu vejo as Valdênia, gente, no caminho assim, ó, com os generosos, fazendo bíceps. Não, eu faço bíceps para poder carregar o generoso, é diferente. Mas você também exercita depois o bíceps para ficar mais tonificado. Eu gostei muito, achei muito criativo, que bacana. A pessoa aproveita de um potinho, de um generoso, ou o que for. O importante é você fazer com que chegue até a Valdênia, porque ela, como ela diz, ela já faz academia. Então vocês podem mandar bastante pesado que ela consegue carregar, tá bom, gente? Tá certo, eu divido com você. Boa. E eu posso, como ela disse no começo, eu tô aqui para ajudar. O dia que ela não conseguir, ela vai me chamar e eu ajudo, viu, Valdênia? Já tá combinado entre nós. O importante é você fazer a sua parte para ajudar esse projeto, salvar almas a cada dia, porque é uma grande bênção nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você também que você já pode mandar ali no nosso Instagram, @sorrindopravidaCN, os seus comentários, pode mandar a sua intenção. Também, se você faz aniversário no dia de hoje, nós queremos ali receber a sua mensagem e o seu testemunho no sorrindopravida@cançãonova.com, porque nós temos toda a alegria de conhecer a sua história, os feitos do Senhor na sua vida. Então comente, envie o seu testemunho, porque nós queremos aqui estar sempre unidos a você, aquilo que você vive. Não é isso, Valdênia? Exatamente. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Ludmila, nossa irmã de comunidade. Todos os meus irmãos me ajudam muito, então muitíssimo obrigada. Na verdade, a gente se ajuda, porque a Canção Nova é nossa, né? Então é todo mundo ajudando mesmo. Aí ontem à noite eu encontrei com a Ludmila lá no apartamento dela, e ela disse assim: Val, eu ouvi você no Sorrindo pra Vida dizendo assim, eu nem sei quem deixou lá em casa, mas estava em cima da minha cama, ela fui eu. Então, muitíssimo obrigada, porque os irmãos... Lembra que eu falei ontem, padre? E eu não sabia mesmo. Ela, Val, fui eu que deixei, eu ouvi você falando. Porque aí, às vezes, deixam no santuário do Pai das Misericórdias, deixam na acolhida. Então, muitíssimo obrigada, porque os irmãos saem em missão. E é isso mesmo. A Canção Nova é nossa. E nós contamos com a sua ajuda também. Ai, se a Ana Raquel estiver acompanhando, vou pedir para ela me ajudar numa coisa. Ontem eu encontrei uma pessoa, quero mandar um abraço para ela. Eu achei tão especial, porque a Canção Nova, gente, chega a tantos lugares e transforma tantas vidas. Por isso que eu disse assim, a Canção Nova é nossa. Eli, ela me parou, eu só me lembro do esposo, me desculpe, estou tentando lembrar teu nome, mas o esposo dela se chama Márcio. Estávamos Ana Raquel e eu saindo da Santa Missa, ela parou o carro, desceu, deixou o esposo no carro e veio literalmente correndo para nos cumprimentar. E ela disse assim, a Canção Nova mudou a minha vida. E uma mulher tão fina, sofisticada, um abraço para você, minha querida. A gente percebeu assim, mas numa gentileza, numa generosidade. E com lágrima nos olhos, ela disse assim, eu vim num passeio com meu esposo para Campos do Jordão, eu vim a Aparecida e não podia deixar de estar aqui na Canção Nova, porque a Canção Nova mudou a minha vida. Ela falou assim, eu assisto, Valdênia, é a Canção Nova. O meu telejornalismo é o da Canção Nova. Eu encontrei paz neste lugar, paz neste sistema de comunicação. Mudou a minha vida e a minha história. Ela é lá de Salvador e veio aqui para estar conosco. Que essa experiência você faça também. Fica sempre esse convite, na oportunidade que você tiver, ou crie oportunidade para vir fazer a mesma experiência que esse casal fez. Ela disse assim, Val, como pode, numa missa de 45 minutos, que eu participei no santuário, já recebi o batismo no Espírito Santo? Falei, é possível, porque é Canção Nova. E é assim que acontece. O Espírito Santo é derramado nas 24 horas. Então, você já vai interagindo aqui. E aqui eu quero que o Padre Adriano Zandoná agora faça um convite especial. Porque, olha só, enquanto a Elisângela já vai preparando aí a participação, você já vai interagindo com ela, porque você já sabe os canais, né? Então, já deixe seu pedido de oração, seu testemunho. A gente já vai rezar, mas o padre tem um convite, porque nós temos peregrinação todos os meses, missionários da Canção Nova, de maneira especial, os sacerdotes, levam grupos para conhecer os lugares santos. E eu sei que muitas pessoas têm o desejo, têm o sonho de viver essa experiência. Então, se organize, porque você pode escolher o roteiro, você pode escolher o sacerdote e
um presente de Deus, de Nossa Senhora, pode estar já acontecendo aí na sua vida. Padre Adriano, você vai para onde mesmo em outubro? Olha, Val, em outubro, muito obrigado por ter me recordado disso, né, de fazer esse convite. Em outubro, o padre vai conduzir uma peregrinação para Medjugorje, né, na Bósnia-Herzegovina, onde Nossa Senhora ainda aparece, né, semanalmente. Essa peregrinação vai passar pela Alemanha, também pela Alemanha, Áustria e República Tcheca. Vamos conhecer, né, Menino Jesus de Praga, vai ser muito especial, quero convidar você para estar com a gente. E olha, Val, eu percebo que às vezes a gente precisa ajudar Deus a nos ajudar, né? Sim. Nós rezamos e pedimos graças, né, talvez você rezando pelo seu marido, mas eu vou ser sincero, numa peregrinação eu já vi muitas pessoas nascendo para Deus. Porque, por exemplo, teu marido que não gosta de igreja, ou aquela pessoa da sua família, o seu filho, a sua filha, não sei, quando ele vai para uma peregrinação, em primeiro lugar, ele está longe da zona de conforto dele, longe dos amigos que talvez ali o levariam para o mundo, para outras realidades, em lugares santos, momentos de oração com um padre, muitas pessoas, né, no momento desse, acabam tendo um encontro pessoal com Jesus, acabam sendo batizadas no Espírito Santo. Então, é um investimento mesmo, né, de conversão, um encontro com Deus, como a gente costuma dizer, né, Val? Mais que viagem sem encontros com Deus. Eu já vi isso acontecendo, filha. A pessoa lá, ela está com as guardas baixas e o Espírito Santo aproveita, né? Sim, com certeza. Então, convite feito. Entre em contato conosco, 0 Operadora 12 3186 2055. Vamos juntos para essa peregrinação em outubro, saindo dia, se eu não me engano, dia 6 de outubro. 6 de outubro, exatamente, Padre. A memória está boa. Olha, mas como eu disse, você pode ir com o Padre Adriano Zandoná neste roteiro, mas todos os meses com todos os sacerdotes da Canção Nova. Então, se organize, ligue. Val, mas para esse ano eu não consigo. Ah, mas então se organize para 2027, tá bom? Ai, Val, mas 2027, 2028. É só você ligar 12 3186 2055. É o telefone da Obra de Maria. Importante, diga, quero viajar com os diretores espirituais da Canção Nova. Me apresente os roteiros. E aí você vai ter uma oportunidade desse encontro com Deus. Eu já vou passar aqui para Elisângela, mas enquanto isso, eu só queria lembrar, hoje a loja está com super promoção, tem frete grátis. Então, se eu fosse você, acessava lá o loja.cançãonova.com, tem especial para o Dia das Mães, a Elisângela é mamãe, ai, Rafael Tobias, eu sou fã do filho dela, ele é lindo. Ele é lindo. Nossa Senhora. Mesmo. Abençoado. Muito mesmo. Então, tem especial para o Dia das Mães, tem especial Santa Rita de Cássia, tem vários especiais ali. A gente está, a partir de hoje, com frete grátis para você. Então, não perca esta oportunidade de adquirir. loja.cançãonova.com. Nós tem 10% off? Então, tá melhor do que eu imaginava. Além do frete grátis, ainda você vai ter 10% off lá. Não é, Orlando? Já comprou para a digníssima esposa o presente? Eu pedi para ela me passar o link, porque ela me pediu um presente específico. Oh! Aí eu falei para ela assim... Joselma, aproveite. Já me dá o link que eu já faço acontecer. Agora, para loja marido bom, né? Para loja Canção Nova, você faz o seguinte... Confere lá na loja Canção Nova para você comprar aquele presente legal, se vai dar tempo de chegar. Se não der vai tempo, dar, você Orlando. vai comprar um outro presente e fala assim, ó, depois ainda vem um extra, entendeu? Aí não, você... Orlando, vai Não, chegar. Orlando, Para com isso, menino. Ué. Chega em todo o Brasil, calma aí, Dia das Mães tá chegando, mas vai dar tempo. Se você pedir hoje, ainda fica mais fácil de chegar, né, gente? Isso aí. Mas vai dar, se Deus quiser. Hoje é terça ainda, né? Já é domingo, né? Então, tô falando que vai, mas melhor você pedir hoje mesmo, porque agora... Dá 2 Entendi. presentes. Não, mas aí você faz o seguinte, você compra e manda o link e diz pra ela, tá chegando. Acompanha. Eu vou dizer até mais. Essa foi boa. Valdênia, Oi. se for um presente da Canção Nova, nenhuma mãe vai se importar dele atrasar. Deixa chegar depois, não, né? Não vai. Eu sou mãe, sei o que estou dizendo, Pronto. né? Então, se for da Canção Nova, vale a pena. Mas, ó, maridos, o de Orlando deu a dica aí. Eu faço acontecer. Faça acontecer. Nossa. Segue com sucesso com a esposa, né? O que você acha, Val? Eu gostei. Se eu fosse as esposas, já entrava lá, loja.cançãonova.com, já vira hashtag, entendeu? Manda o link pro marido e diz, faça acontecer. Boa. Manda o link, é isso aí.
E aí você vai ter presentes que evangelizam, que transformam a vida, que vai ajudar com certeza na vida da sua esposa e vai ajudar na evangelização da Canção Nova. Tem frete grátis, sócio Canção Nova R$ 59,00. E se você não é sócio, está perdendo tempo. Mas a gente ainda facilita para você e sai por R$ 99,00, tá bom? Vá lá, loja.cançãonova.com e você dá um feedback para Elisângela. Se deu certo achar o link, se já mandou para o maridão. Os maridos são muito generosos e já vão te presentear com esta obra-prima que são os materiais de evangelização da Canção Nova, né, Elisângela? É isso mesmo, com certeza todas as mães vão ficar muito felizes. Na última Super Live a gente montou vários kits de presente para as mães, Valdênia. Então eu tenho certeza que todas as mamães vão ficar muito felizes. E como eu bem disse aqui, sabendo que é produto da Canção Nova, ainda que não chegue até o domingo, mas se você fizer o seu pedido hoje vai chegar, se Deus quiser. Mas se não chegar, a mamãe com certeza não vai se importar, porque são produtos que além de te fazer muito bem, ele também evangeliza, então vai te ajudar muito. Tem vestuários, tem acessórios, tem livros, muitos produtos para ajudar a nossa alma cada vez mais se encontrar com Deus. Mas como a Valdênia disse, você pode já ir mandando aqui no Instagram, se você conseguiu, o link, né, do produto que você quer. Então entre lá, loja.cançãonova.com e diga para o seu marido, seja criativo. O importante é fazer acontecer. Eu quero meu presente Canção Nova nesse Dia das Mães. Quero aqui mandar um grande beijo. Eu estava saindo agora do camarim e a Delita, a tia Delita do Cantinho da Criança, ela diz, manda um beijo para o tio Roberto lá no Rio de Janeiro. Ele é tio do Júlio, meu esposo. Acompanha sempre o tio Roberto. É mesmo? É. Deus abençoe, tio Roberto. Olha que legal, já é bem conhecido aqui da bancada, né? Então, um grande beijo para ele, um grande beijo também para a Mônica, gente. A Mônica é uma sócia fiel, mora lá em Santo Antônio, no Vale de Jequitinhonha, bem distante, Minas Gerais, e ela é sempre ligadinha na programação da Canção Nova e mais, viu? Todos os produtos do Vitrine, tá lá a Mônica pedindo todos os produtos. Isso é lindo. Então ela sabe que ela evangeliza, ela usa, ela dá de presente, mas ela quer também estar sempre junto ajudando a Canção Nova através dos produtos, além de ser sócia fiel todos os meses. Então fica a dica para você ser sócia, ajudar a Canção Nova, né, todos os meses com a sua doação e também adquirir os nossos produtos para evangelizar. Maravilha! Bom, dito isso, a gente segue em frente com o nosso Sorrindo para a Vida. Você continua enviando seu pedido de oração, seu testemunho. No final do programa, a Elisângela traz para nós. Repito para você, Mateus 16, 24. É o Evangelho, a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Mateus 16, 24. Pegue aí para a gente rezar juntinho. E a frase do dia, o nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele traz uma inspiração. Palavra que eu posso dizer que é de ordem para nós, mas ele manifesta o que é um desejo do coração, sempre foi o desejo do coração dele. Quero ser o evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. Quero ser o evangelho, a boa nova, o evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. É o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos inspirando, que sejamos evangelhos, um na vida do outro, no dia de hoje. Vamos cantar, Orlando? Abre o nosso coração, Safo e todos desta bancada maravilhosa. Você que é família Canção Nova, vamos ser o evangelho na vida uns dos outros. Minha Bíblia já está aberta, Bíblia da Valdênia também. Também. Né? Bíblia do Padre também, o Padre vai trazer a palavra. Falta agora abrir o coração. Então abra o seu coração para Deus fazer nessa manhã. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Forte, Senhor, me ergues do chão.
te peço, Senhor, venha nos erguer do chão nessa manhã. Ergue do chão aqueles que estão caídos, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito Santo. Quantas pessoas caídas diante dos seus sofrimentos, pessoas que deixaram os sofrimentos as abaterem de tal modo que não conseguem reagir. Vem erguer do chão, Senhor, aqueles que estão caídos pela depressão, pelo desânimo, pela ansiedade, pelo medo, pelo sentimento de frustração. Eram tantos planos, Senhor, que acabaram não dando certo. Vem erguer do chão as pessoas desanimadas, Senhor. Vem batizar no Teu Espírito Santo a todos nós nessa manhã, nesse dia, nessa hora. Que o Teu Espírito Santo nos batize, que Ele seja o pedagogo, o condutor nesse momento. Eu te peço, Espírito Santo, que eu diminua e o Senhor cresça aqui, a Sua palavra, a Sua força, seja libertação, cura e salvação para quem nos acompanha. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes até de ler esta palavra, eu quero começar afirmando que você é muito amado por Deus. Muito amada por Deus. Na sua circunstância hoje, eu não sei o que você vive. Talvez seja um tempo de bonança, talvez seja um tempo de tempestade, mas não duvide. Nunca duvide do amor de Deus, porque essa é uma das maiores tentações que existem. Nós desacreditarmos do amor de Deus. Deus te ama muito, com amor único, perfeito e irrepetível. Tome posse disso nessa manhã e nesse dia. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim ou quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Leio novamente. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem, Jesus está nos colocando ali a sequência do que nós precisamos fazer para viver realmente o discipulado de Jesus. E nós precisamos ser discípulos de Jesus, digo, para sermos salvos, para fugirmos da ira reservada àqueles que vivem e morrem no pecado. Nós precisamos seguir Jesus para agradá-lo, para ser o que Deus quer. Mas veja bem, não existe outro caminho para seguir Jesus senão esse. Jesus está falando aqui sobre o sofrimento, sobre as lutas, sobre a cruz que sintetiza tudo isso. E diga-se de passagem que o sofrimento é uma das experiências mais universais da vida humana. O sofrimento é um lugar comum, você sabia disso? Quem é cristão sofre, quem é ateu sofre, quem tem religião sofre, quem não tem religião sofre. Quem lida quem reza sofre, quem não reza também sofre. Só que há uma diferença, né? Quando você reza, quando você tem fé, o sofrimento não te aniquila. Ele não te destrói, mas ele te transforma, né? Porque, como dizia a própria palavra de Deus, diz a própria palavra de Deus, o sofrimento sem fé é um escândalo. A morte sem a crença na ressurreição, ela é escandalosa. Escândalo. Mas o sofrimento, quando nós o enfrentamos em Deus e com Deus, ele não nos destrói, ele nos transforma. Então veja bem, eu quero fazer uma análise de cada palavrinha presente nesse versículo. E depois eu quero trazer muito da sabedoria. Você sabe que eu gosto muito de citar os doutores da igreja? Por quê? Veja bem, a igreja tem mais de 2000 anos. E ao longo de 2000 anos ela foi entendendo que algumas pessoas, que alguns santos, tinham uma ciência sobrenatural muito elevada, específica,
e com seus escritos, com as suas pregações, com a sua vida de oração, eles conseguiram interpretar mistérios profundíssimos escondidos no coração de Deus. E trouxeram uma sabedoria muito prática, muito aplicável, uma ciência sobrenatural elevada. Então, por que não fazer uso disso? Por que não lançar a mão sobre esse recurso, né? Para entender com tanta profundidade aquilo que a palavra de Deus quer dizer. Então, veja bem, a gente já tem que quebrar um paradigma aqui, já no início dessa explicação. Há muitas pessoas que buscam o cristianismo confortável, né? Um cristianismo conveniente, um cristianismo politicamente correto. Mas aqui, filha, está o evangelho real, né? A cruz, dizia C.S. Lewis, grande escritor cristão do século passado, que escreveu, né, as Crônicas de Nárnia e tantas outras coisas. A cruz é o evangelho, é a mensagem de Deus sem fingimentos, né? Sem outras desculpas, é cru, né? É uma mensagem crua, nua, que liberta e que chacoalha a gente por dentro. Então veja bem, Jesus não está falando, venha e eu facilitarei tudo. Ele está falando, venha, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E vamos analisar cada uma dessas palavras. Quando Jesus fala, quem quer ser o meu discípulo, né? Se alguém quer vir após mim, a palavra quer no original, né? A Bíblia originalmente foi escrita, o Novo Testamento em grego, era a palavra telei, que significava desejar interiormente, uma decisão interior livre. Se você quer livremente me seguir, né? Porque Deus não força discípulos, né? Deus não força ninguém a segui-lo, mas, uma vez que nós queremos segui-lo, nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos nos comprometer. Se você quer, com essa decisão livre do coração, me seguir, depois ele continua. Quem quer, precisa fazer o quê? Negue-se a si mesmo, ou renunciar a si mesmo. Você sabe que no original era aparnesastó eiuaton, que significava negar totalmente, rejeitar, cortar, dizer não a si mesmo. E você sabe que esse é um ponto no qual o evangelho acaba sendo muito incompreendido. Porque tem pessoas que entendem, então eu vou, padre, anular a minha personalidade, né? Renunciar à minha identidade, né? Dizer não a mim mesmo. Veja bem, não é isso. O que o evangelho está dizendo aqui, que a gente não percebe, é que a gente tem que dizer não a uma parte de nós que não diz respeito à nossa essência, que não diz respeito à essência boa que Deus colocou em nós ao nos criar, né? É preciso dizer não, cortar ao ego inflado, ao ego vaidoso, apegado, orgulhoso, feridento, cheio de recalque, cheio de não me toque, não me rele. É isso que você precisa, dizer não. E você sabe que São Gregório Magno, comentando esse evangelho, doutor da igreja, ele dizia o seguinte: a cruz não vem apenas para fazer você sofrer, né? Porque cruz aqui pode ser sinônimo de sofrimento. Sofrimentos que Deus permite, sofrimentos que estão acontecendo na nossa vida, a dureza do dia a dia, a luta para manter o casamento, para trabalhar, para ser uma pessoa boa, honesta. Mas olha, São Gregório diz, a cruz não vem apenas para fazer você sofrer, ela vem para fazer morrer em você aquilo que impede Cristo de viver. Repito, a cruz não vem para nos fazer sofrer, ela vem para matar em mim, em você, em nós, aquilo que impede Cristo de viver em nós. Ou seja, através dos sofrimentos, através da cruz, Deus vai matando em nós aquilo que mata Cristo em nós. Ele vai matando em nós aquilo que impede Jesus de viver em nós. Você está entendendo? Então, veja bem, quando Jesus está falando de negar a si mesmo, ele está falando de dar espaço para Deus, de matar aquilo que mata Deus em nós, né?
quantas coisas não matam a vida de Deus em nós? E é tão interessante quando a gente ouve, por exemplo, outro doutor da igreja que eu gosto muito, São João da Cruz, né? São João da Cruz, ele falava muito sobre a noite escura dos sentidos, a noite escura da alma, né? E o que é a noite escura para São João da Cruz? A noite escura é a seguinte, não é uma metáfora, olha só. Deus permite alguns sofrimentos, dizia São João da Cruz, mas agora, antes até de falar disso, né, é importante entender que nem todo sofrimento é cruz, tá? Cruz, dizia Santo Agostinho, é o sofrimento que a gente sofre com Cristo e unido às suas virtudes, por Cristo, imitando-o. Ah, padre, eu fui lá, roubei e agora estou preso. Com todo respeito, o Senhor está contigo, mas isso não é cruz, isso é uma escolha. Foi uma escolha, né? Padre, eu escolhi trair, agora minha esposa me abandonou. Isso não é cruz, é uma escolha que você fez e hoje tem consequências. O que se torna no processo uma cruz, um caminho de purificação, obviamente. Mas isso é a escolha é a consequência de uma escolha. Mas veja bem, São João da Cruz dizia que às vezes Deus permite certos sofrimentos para quê? Para purificar a alma dos afetos desordenados, sobretudo dos apegos, né? Porque às vezes, veja bem, você é uma pessoa boa, pessoa cristã, uma pessoa que faz o bem, mas sem você perceber, na sua vida você foi criando estruturas de pecado contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você não percebeu, mas o seu filho foi se tornando um ídolo. Ele está no centro do seu coração. Você não percebeu, mas a sua empresa se tornou a coisa mais importante para você, mais que Deus. O pecado contra o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Talvez você não percebeu, mas a sua imagem, o seu dinheiro, o prazer, o poder foram se tornando ídolos. E digo, você é uma pessoa da igreja, você não é uma pessoa ruim. Mas lá no fundo, esse desordenamento do amor, né? A desordem do amor, ela tira Deus do trono da sua vida. Ela faz a sua vida não ser centrada em Cristo. Então São João da Cruz dizia, Deus permite certos sofrimentos para purificar os afetos desordenados, para nos libertar dos apegos, sabe? Para nos fazer colocar Deus no centro. Deus permite esses sofrimentos, né? A noite escura, dizia São João da Cruz, para desapegar a alma das falsas seguranças. E aqui deixa eu te fazer essa pergunta. Aonde está a tua segurança hoje? Totalmente em Deus ou em você? No que você produz, na sua capacidade? Tudo isso é bonito, mas você não pode ser um ídolo para você mesmo, né? Então, as cruzes, elas vêm purificando, dizia São João da Cruz, elas vêm realizando uma união na nossa alma mais profunda com Deus. Ela tem um caráter unitivo. Então, veja bem, o sofrimento deixa de ser, então, nessa perspectiva, um castigo e começa a ser uma cirurgia espiritual. Olha que forte isso. Uma cirurgia espiritual. Porque o que é uma cirurgia? A cirurgia, gente, o resultado é sempre bom, mas na grande maioria das vezes ela é, em maior ou menor grau, um procedimento invasivo. Concorda? Se você tem que tirar um tumor cancerígeno, é um bem óbvio, mas é invasivo, não é? Eu me recordo quando meu pai teve câncer, ele teve que tirar uma grande parte do intestino delgado, né? E aí, quando chegamos no quarto, eu estava com ele, passei a noite com ele, atendi em confissão, foi muito bonito. Passou um tempo, o médico foi vê-lo e fica uma parte cicatrizando por fora, né, aberta. O médico olhou e falou, olha, nós achamos que tínhamos tirado toda a parte onde estava o tumor, mas ainda tem um pouco aqui. 8 horas depois da primeira cirurgia, o meu pai teve que voltar para a sala de cirurgia, né? Para a segunda cirurgia dele, para tirar mais uma parte do intestino, o que me fez rezar muito, mas foi um procedimento invasivo, imagina? Só que o meu pai está bem, graças a Deus, já tem acho que 10 anos, se eu não me engano, até mais um pouquinho. Então, o sofrimento, às vezes, que Deus permite, dizia São João da Cruz, é uma cirurgia espiritual. É um impacto, né? Aquela humilhação, aquela pessoa difícil com a qual você convive, né?
É uma cirurgia, um baque. E aí Deus vai tirando os tumores do pecado enraizados em nós através das cruzes. Deus vai tirando os tumores da vontade própria desordenada, como dizia Santo Afonso. Deus vai tirando os tumores dos ídolos, as coisas que nós colocamos em primeiro lugar dentro de nós, que não são Deus, né? Então, é a noite escura, mas não é uma punição, é uma cirurgia espiritual. Você vai atravessar e sair desse outro lado melhor, do outro lado melhor, mais leve, mais curado, mais sábio. Olha, o sofrimento não é um castigo. O sofrimento é o útero espiritual onde Cristo é formado na nossa alma. A cruz que você carrega não é um castigo. É o útero espiritual onde Cristo é formado na sua alma. Gente, é uma cirurgia para tirar um tumor. Dói a cirurgia, é incômodo. Eu lembro meu pai, quão incômodo foi. E eu saí aqui da Canção Nova, pedi um tempo e fui lá. Fiquei com ele, virei noites com ele no hospital. Vira e mexe, ele, filho, me mexe, move o pai aqui, né? Porque ele não conseguia se mexer, e às vezes doía as costas na cama. Mas é uma cirurgia para o bem, para tirar um tumor. E você sabe que nesse sentido, eu gosto muito. Eu estava no Rosário da Vitória, nesse final de semana lá em São Paulo, e eu partilhei um pouquinho da sabedoria espiritual do nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib. Você sabe que o Padre Jonas, ele nos ensinava a ver a cruz, a ver o sofrimento, a ver a perda, não como uma desgraça, não como uma maldição, mas como uma visita de Deus. Acho tão bonita essa expressão, né? Por quê? Não é que a gente é masoquista, que a gente fica buscando o sofrimento, não é isso. Mas o sofrimento vai acontecer na vida de todo mundo. Todavia, explicava para nós o Monsenhor Jonas Abib, que na cruz, no sofrimento, na angústia, é onde Deus mais está conosco. Ele não te abandonou ali, Ele está profundamente, e é onde é o lugar, né, existencial, teológico, onde Deus mais trabalha na nossa alma. Você nesse sofrimento, talvez teu marido te abandonou, foi tão duro, você descobriu essa traição, esse abuso, teu marido abusando da sua sobrinha. Talvez você está lidando com esse desemprego. Eu aqui não estou minimizando a sua dor, eu respeito muito o seu sofrimento, tá? Essa insônia, como é duro você não controlar a sua mente que não para, essa doença, mas olha, mude o vocabulário. Isso é uma visita de Deus. Ele está unido a você e está realizando aquilo que São João da Cruz dizia, o caráter unitivo, unindo a sua alma a Ele. Essa cruz está matando em você o que impede Cristo de viver em você. Você está entendendo? Está expurgando o mal. Então, como o Padre Jonas nos ensinou na Canção Nova, você não vai dizer assim, eu estou sendo humilhado, eu estou sofrendo, eu estou sendo abandonado. Na Canção Nova a gente diz assim, quando Deus me visitou com aquela depressão, quando Deus me visitou com aquela doença, quando Deus me visitou com a perda daquela pessoa, eu aprendi isso. Eu cresci nisso, né? Eu dei passos nessa realidade. Você está entendendo? Então, o seu sofrimento de hoje, ele não é uma maldição. Ele é uma visita de Deus. Tá? Deus está com você. Respira fundo. Como eu costumo dizer para o meu sobrinho, né, usando aquela técnica para ativar o sistema parasimpático do cérebro, né, que é o sistema que diminui ali a resposta de luta ou fuga da amígdala, né, a resposta de ansiedade. Eu digo para o meu sobrinho, respira pelo nariz contando até 4, solta pela boca contando até 6. Para oxigenar o cérebro, né? E ativar o sistema parasimpático para acalmar sua mente. Acalma sua mente, acalma o seu coração, porque Deus está no controle da sua vida. Santo Agostinho dizia que Deus nunca permitiria um mal, se desse mal Ele não pudesse tirar um bem infinitamente maior. Então, cruz é lugar de confiança também, tá?
é lugar de abandono. E, seguindo a passagem, nós lemos que é preciso querer ser discípulo, renunciar a si mesmo, e é preciso tomar a cruz. Do grego arató ton estauron. Arató significava levantar, assumir, abraçar, né? Então você tem que abraçar a sua cruz. Não no sentido, mais uma vez eu digo, do masoquismo, né? Mas entendendo que a sua cruz te une a Cristo, porque, como São Paulo disse aos Colossenses, eu completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Não é que faltasse nada no sacrifício da cruz, mas Jesus deixa um espaço na cruz para aqueles e aquelas que quiserem com generosidade unirem-se a Ele e transformarem o seu sofrimento numa oferta de amor pela salvação do mundo, pela salvação da família, né? Nossa Senhora ensinou em Fátima a importância do sacrifício pela conversão das almas, né? Pela nossa própria purificação. Então, arató, abraçar, assumir a cruz, né? Não ficar negociando com a cruz, sabe? E depois, tome a sua cruz e me siga. Do grego, akaloteitó. Significava, o verbo estar no presente contínuo, né? Significa que você tem que tomar a sua cruz, abraçá-la, renunciar a si mesmo e seguir de maneira contínua. Não é um ato único, gente, é um estilo de vida permanente. O cristão, ele vive crucificado, mas é uma face, duas faces da mesma moeda. Uma face é a crucifixão, outra face é a ressurreição. O cristão vive crucificado por quê? Porque sendo crucificado com Cristo, ele experimenta também a ressurreição de Cristo. A alegria de pertencer a Cristo, as vitórias, porque a cruz prepara a ressurreição, ela precede a ressurreição. E dizia Santo Hilário que nem todos serão mártires de sangue, mas todos precisam se unir ao martírio de Cristo, se não sendo mártires de sangue, sendo mártires da vontade própria. Ou seja, o maior ídolo para muitos de nós hoje é o apego à nossa vontade. Tem que ser tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, com as pessoas que eu quero. E justamente a cruz vem para nos destronar, né? Ela nos tira do trono e diz, olha, Deus sou eu estou no trono, e eu digo a hora que vai ser, como vai ser. E é claro, é importante ter em mente que o que Deus tem é sempre o melhor. Sempre maior e melhor do que aquilo que você e eu podemos pedir ou pensar, né? Sabe? Então, quando a gente renuncia a gente mesmo, a gente está vivendo, e segue a Cristo, a gente está vivendo um abandono. Porque, veja bem, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na primeira parte, questão 2, artigo 3, ele dizia que todo o mal que Deus permite está subordinado a um bem maior. Ou seja, se Deus permitiu esse sofrimento, isso está subordinado a um bem maior se nós vivermos esse sofrimento com Deus, do jeito de Deus. Eu me recordo, por exemplo, quando meu pai teve o câncer, já que eu comecei falando disso, né? Olha, gente, foi bem difícil. Eu cheguei de uma peregrinação, eu tinha pouco tempo de padre, assim, relativamente falando, e fui para lá e aquela tensão, né? Minha mãe é muito forte, mas cansada, estava cuidando dele, e a minha irmã e todos nós juntos, mas eu lembro que eu, minha irmã, meu cunhado, que na época nem tanto da igreja era, começamos a fazer toda noite em casa um cerco de Jericó, né? Rezando juntos. Aquela oração da queda das muralhas, eu celebrava a missa, a minha família junto. Imagina, toda a família, até o meu cunhado, que não era tão da igreja na época, rezando todas as noites ali, enquanto meu pai estava internado. Então, eu percebo que houve um movimento de Deus ali, unindo a minha família, purificando a minha família, fazendo a gente crescer na comunhão, na oração. Então, veja bem, o mal está subordinado a um bem maior. Deus, ele vai tirando um bem maior do mal, né, quando a gente confia nele. Então, é preciso carregar a cruz e ter confiança em Deus. Ter confiança em Deus, porque o sofrimento não é o final, não é absoluto. Ele está inserido na ordem da providência de Deus. A providência de Deus que cuida de todas as coisas, né?
Então, nesse versículo, a gente vê que renunciar a si é pouco a pouco ir matando o ego que quer tomar o lugar de Deus. Nós vemos que essa palavra também é um antídoto contra um mal muito presente no nosso tempo, que é a fuga da dor a todo custo. A gente não busca a dor, a gente não é masoquista, mas, gente, ninguém cresce sem alguns sacrifícios e sem alguns sofrimentos. Por isso que os casamentos duram tão pouco hoje. Porque eu casei. Ah, não, minha mulher engordou um pouquinho. Ah, não, meu marido está chato. Eu vou embora. Eu preciso ser feliz. Ei, deixa de ser imaturo, tá? Deixa de ser imatura. Gente, é um processo. Para um casamento dar certo, para você se tornar feliz no casamento, para eu me tornar um bom padre, existe um processo que eu preciso percorrer. E esse processo vai comportar algumas dores. Não tem jeito, né? A gente nasce chorando, a gente nasce com dores, né? Para o bebê e para a mãe. A gente não vai buscar, mas o vitimismo, a murmuração, a fuga constante da dor, a fuga da vontade de Deus não nos deixa amadurecer e crescer. Quantos homens hoje em dia a gente vê, né? Com 50 anos, com seu all-star, né? Não quer casar, não quer ter esposa, não quer ter filho, acha que é um adolescente, coisa mais ridícula. Não o all-star, tá? Mas essa postura imatura. Por quê? Porque nunca sofreu na vida. Porque o pai e a mãe dão tudo, não construiu nada, não trabalhou por ele mesmo. E ainda distrata às vezes o pai e a mãe. E é um molecão. Por quê? Porque não sofreu. Me perdoe a sinceridade. É a cruz que faz você sair do amadorismo na vida espiritual e verdadeiramente viver a união com Cristo. É a cruz que faz você ter sabedoria. Existe uma sabedoria, um conhecimento que vem dos livros, mas existe um tipo de sabedoria, aquilo que os autores espirituais chamavam de sapientia crucis, né? Existe uma sabedoria que só vem da cruz, só vem dos processos enfrentados com Deus, né? Das humilhações suportadas por amor a Cristo, das quedas, dos recomeços, do caminho com Cristo, né? Então, é preciso fugir dessa mentalidade da fuga contra a dor, né? Qualquer dor eu mato. Não, é preciso entender que existem dores que são cirúrgicas, né? São, como o padre dizia, cirurgia espiritual. Existem dores que são cirurgia espiritual. E para encerrar, algumas dicas aqui para a gente carregar melhor a nossa cruz, né? Tome a sua cruz e me siga, se você quer ser meu discípulo. Não tem jeito. Talvez você hoje está carregando essa cruz aí, você estava reclamando hoje cedo, né? Sorria. Cristo está com você. A ressurreição está chegando, tá? Você vai ver que obra linda Deus vai fazer em você através de tudo isso. Você não percebe, mas você está se tornando uma pessoa mais segura, mais confiante, mais sábia, mais humilde. Porque eu digo para você, é horrível você conviver com uma pessoa cujo ego é muito inflado. É horrível você conviver com uma pessoa que se acha o centro do universo. Por exemplo, o rapaz que casou com uma mulher assim, a mulher que casou com um homem assim. É muito difícil, porque a pessoa ela não enxerga nada além dela mesma. Ela se interpreta como digna de tanta estima, tanto amor, tanto reconhecimento, que se torna intragável, né? Impraticável no dia a dia a convivência. Então veja bem, para você viver bem a sua cruz, não fuja dela, não fuja da sua cruz. Atravesse, né? Cristo não fugiu da cruz. O sofrimento negado vai se tornando ainda mais profundo, sabia? Então assuma, está acontecendo isso, eu tenho essa dor, eu tenho essa depressão, eu estou vivendo essa luta. Carregue a sua cruz, abrace. Segundo, dê sentido à sua dor, né? Olha, é preciso dar sentido. Como assim? Dizendo todos os dias, Senhor Jesus, eu uno a minha cruz à tua. Eu transformo o meu sofrimento em redenção como o Senhor. Eu coloco aos pés da tua cruz, a minha pequena cruz, e eu quero carregá-la junto contigo. Isso dá sentido, muda a visão, né? Se torna um movimento de expiação, de reparação. E não somente uma lamúria, uma reclamação, uma negatividade, né? Terceira coisa, permaneça em oração. A gente tem que rezar sempre, mas sobretudo no momento que a dor nos visita, que a cruz nos visita.
você precisa atravessar esse deserto de joelhos, tá? Porque atravessando-o de joelhos, você vai sair lá do outro lado muito mais forte, curado, ressuscitado. Então não deixe de rezar. E a oração não é sentir muito, é uma decisão. Seja constante na oração. A pior coisa da vida é essa inconstância. Um dia eu rezo 3 terços, ou 3 rosários, outro dia eu rezo 1, 15 dias eu não rezo nada. O pior inimigo do bom é o ótimo. Você não pode fazer o ótimo todo dia, que é os 2 rosários. Reze 1 ou reze 1 terço, mas reze. 4ª realidade, para te ajudar a carregar a sua cruz. Aceite o processo. Porque eu preciso dizer, nem todo sofrimento vai ser tirado imediatamente. Deus trabalha no tempo da alma, né? Então, aceite o processo. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer. Deixa Deus matar o que não deixa Cristo viver em você através dessa cirurgia espiritual, que é essa cruz, que é esse sofrimento, né? Então, viva o processo. É duro, mas tem coisas que não vão passar de uma hora para outra. Eu queria arrancar essa dor do meu peito. Deus se compadece de você, eu também. Mas saiba que essa dor não é em vão. Ela está preparando você para algo maior, melhor que vai acontecer, né? Então aceite o processo, carregue a sua cruz. Outra dica: confie mesmo sem entender. E aqui está o ponto mais alto da nossa fé. Confiar, mesmo no escuro. Olha, eu te afirmo, Deus está cuidando de tudo. Você pode escrever aí nos comentários do Instagram agora do Sorrindo para a Vida CN, aí nessa live, no canal da TV Canção Nova ao vivo no YouTube. Escreva aí, digita agora: Deus está cuidando de tudo. Porque Ele está. Confie nessa cruz. Confie nos momentos de dificuldade. Confie no escuro. Porque Deus é um Deus bom e nada escapa o cuidado de Deus. Nada. Então confia, sabe? Derrama o seu coração, mergulha a sua alma em Deus e tenha certeza que é uma teologia sem fingimento, como dizia o C.S. Lewis, né? É crua, é dura a mensagem, mas ao mesmo tempo é libertadora, gente, porque a nossa alma foi feita para esse processo do amadurecimento. E muita gente hoje está entrando em depressão. Não estou falando todos, tá? Eu sei que existem causas clínicas, químico-neurais, genéticas, mas muita gente entra por falta de sentido na vida, porque quando a vida é muito fácil, quando a vida é só prazer, ela perde o sentido, há uma armadilha, né? Ela perde o sentido. E a gente, é só isso, vamos entrando numa crise. Então Deus permite essas cruzes para fazer a vida ter sabor, né? Que nem um alpinista, quando ele olha aquela montanha, ele fala: meu Deus, que enorme. Mas a alegria que ele experimenta lá em cima, né? Os padres que moram comigo, um que mora comigo, esses dias subiu o Pico dos Marins aqui. Ele falou que foram 5 horas de uma subida íngreme, quase 6. Mas a hora que ele chegou lá em cima e contemplou ali o estado de Minas, que nós estamos no entroncamento aqui, né? Contemplou o estado do Rio de Janeiro, contemplou o estado de São Paulo, contemplou Resende, Cachoeira Paulista, todas as cidades. Ele disse: padre, que alegria, irmão, que eu senti lá em cima. E ele fez aquela foto bem bonita, postou lá no grupo da casa, mandou para a gente. Então, tudo que você está passando nessa subida do monte, vai ser ínfimo, não vai ser nada comparado ao que Deus te dará quando você chegar lá em cima do monte. Então carrega a sua cruz com confiança, tá? Entrega a sua alma a Deus, confia em Deus. Confia em Deus e viva esse processo carregando a sua cruz. Viva o processo de lutar contra esse vício. Viva o processo de ser a esposa que você precisa ser, o marido que você precisa ser. Viva o processo de não amaldiçoar a sua vida por causa dessa depressão, mas de lutar, de acolher os seus próprios limites. Às vezes tem a ver com isso também, né? Você não é quem você gostaria de ser, mas o que você consegue. E carregue a sua cruz com Cristo, dizendo não ao que está desordenado dentro de você e deixando Cristo viver. Encerro dizendo que o sofrimento vivido com Deus gera frutos maravilhosos,
maturidade espiritual, intimidade com Deus, união da alma com Deus, desapego às coisas. Só quem vive com desapego tem liberdade interior, é leve, né? E gera também compaixão com os outros, né? Só quem sofre consegue se colocar no lugar dos outros, se compadecer, entender o processo do outro. E, sobretudo, o sofrimento vivido com Cristo gera configuração a Cristo, né? À medida que eu vou sofrendo com Cristo, a cruz vai arrancando lascas de mim, né? Muitas vezes. Arrancando coisas que eu achava que eram minhas, mas que não eram. Era um ego inflado, é o pecado enraizado, encrostado no meu coração. Ela vai me configurando a Cristo, a cruz, e vai tirando o que não é dele e me fazendo mais parecido com ele. Então, coragem, não desanime, não amaldiçoe a sua escuridão. A luz está nascendo precisamente através desse processo. E Deus está contigo. Amém. Essa música vem para encontrar você. Talvez você esteja justamente vivendo o que essa música vai te dizer, mas é de fato um burilar de Deus na nossa vida quando a gente sofre. Então acolha a mensagem. Às vezes eu não entendo as coisas que me acontecem, sem explicação me vejo sofrendo. Ferido eu não enxergo as faces do sofrimento, tanta confusão nos meus pensamentos. Ah, se eu pudesse voltar atrás um pouco no tempo. Já se questionou assim? Ah, se eu pudesse rever os erros, amigos e coisas do início. Mas entendo, Senhor, que me cuidas com amor. Pedra bruta eu sou. Deus está pronto a me lapidar. Seu ponto de partida é sempre o meu nada. Quer me dar o fruto da intimidade. Na dor ele me ensina, me acalma e reanima. Quer me olhar, seus olhos querem me encontrar. Em festa ele me espera, me aguarda e se alegra. Quer falar segredos ao meu coração. Preciso ouvir a Deus, estar em oração. O deserto está aí, e é nesse deserto onde você não vê nada nem ninguém, Deus te fala ao coração. Te levarei ao deserto e te conduzirei ao coração. Se você pode, ora no Espírito por um instante. Nesta oração que nós sempre incentivamos, mas é justamente, olha, eu não sei mais como rezar, como convém, eu não sei. Deus vem em auxílio da nossa fraqueza, porque Ele sabe que aí, desarmados, onde acaba a nossa razão, é aí onde começa a fé. Ou eu acredito ou eu vou sucumbir. Então acredite, então se lance, então se coloque. Senhor, vem tocar no nosso sofrimento, vem tocar onde o Senhor permitiu, onde até mesmo muitas vezes o Senhor quis nos visitar, e ali manifestar a sua glória, manifestar o seu querer, a sua vontade, para nos melhorar por dentro. Sim, Senhor Jesus, agora é a hora onde o Senhor nos toca, o Senhor nos visita. Visita-me, Senhor, naquilo onde eu não compreendo, mas eu aceito, Senhor, eu aceito, Senhor.
Deus. E é nosso Senhor que nos visita neste momento. Deus nos visita por meio da palavra proclamada. Nosso Senhor alcança você da forma como você se encontra. Você mãe, você esposa, você filho, você homem de Deus. Hoje o Senhor espera de nós a renúncia. Espera de nós tomarmos a cruz e que o sigamos. Mas tudo começa a partir da oração. Enquanto o padre pregava, me vinha forte que nosso Senhor, por meio da palavra, estava realizando muitas cirurgias espirituais, muitas realidades que eram como tumores, que estavam ali crescendo de forma desordenada na sua casa, na sua família. Era uma doença que estava ali, da insatisfação, da indiferença, da mágoa. Mas é o próprio Jesus que vem agora retirando do seu coração. Às vezes a gente quer que faça no outro, né? Mas o convite agora é permitir que a mão de Deus alcance o seu coração. E todos os sentimentos ruins, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a amargura, tantas pessoas amarguradas, insatisfeitas com a vida, com o trabalho, com a família, insatisfeita com o teu filho, você queria que ele tivesse outra postura, e tudo isso estava amargurando o seu coração, entristecendo a sua vida, mas Jesus hoje retira, Ele vem retirando todos esses maus sentimentos, muitos maus pensamentos, uma crítica ácida o tempo todo. Nosso Senhor está retirando da sua mente. Eu sei que é a sua percepção. E eu entendo, porque nosso Senhor coloca isso no meu coração, que a sua percepção corresponde à realidade. Mas Jesus agora, Ele está dizendo a você, eu posso mudar esta realidade. Confie em mim. Eu sei que você não é alienado. Você olha e fala, mas está acontecendo. Tu não vês, Senhor? E Jesus responde a você, eu estou vendo, eu estou cuidando. Espera mais um pouco. Permita um pouco mais que nosso Senhor haja. Muitas pessoas apresentando demandas de trabalho, realidades de humilhação, percalços grandes. Mas nosso Senhor agora, Ele também te dá firmeza, te dá têmpera. Inclusive, quando o padre disse a respeito do casamento, você disse, nossa, eu já pensei em me separar. Mas é o próprio Jesus que está tomando você pela mão, tomando as rédeas do seu matrimônio. Meu irmão, a mudança começa em mim. A mudança começa em você. Permita que esta palavra nos toque e nos mude. Vou pedir ao Orlando a gentileza de cantar mais uma vez. E permita. Pois não, padre. Filha, eu quero só confirmar isso que você trouxe. É interessante que ninguém é bom sozinho, né? Eu tinha o sentimento, mas eu não tinha como, eu não conseguia expressar. E eu confirmo isso, que apenas pelo fato das pessoas estarem ouvindo a palavra aqui pregada, essa cirurgia espiritual já foi acontecendo. Amém. Inclusive, pessoas sentiram dores nesse momento, dores específicas, porque era Deus tirando dentro de você aquilo que não merecia mais viver, que estava gangrenado já, né? Amém. Pessoas cujos os relacionamentos acabaram, aquela pessoa foi embora, um relacionamento que você sabe que não pode acontecer, que nem é da vontade de Deus, mas você alimentando, o Senhor arrancou isso de dentro de você agora. É um tempo novo, deixa Cristo viver em você. Amém, amém. Deus quer nos lapidar. Deus está pronto a me lapidar, seu ponto de partida é sempre o meu nada. Quer me dar o fruto da intimidade. Na dor Ele me ensina, me acalma e reanima. Quer me olhar, seus olhos querem me encontrar. Em festa Ele me espera, me aguarda e se alegra. Quer falar segredos ao meu coração. Preciso ouvir a Deus
estar em oração. Jesus concede a muitas pessoas a graça do perdão. Você esperava que o outro viesse e te pedisse perdão. E você dizia interiormente, eu vou perdoar, mas vai ter que me pedir. Mas agora você oferece o perdão. É a graça de Deus. Muitas pessoas estão deixando para trás mágoas. São pesos, fardos que estavam sobre os seus ombros e o seu coração. Pessoas que ficavam revivendo situações difíceis, antigas, passadas. E eu estou dizendo a você em nome de Jesus, passou. Agora é tempo novo, é vida nova. Esposas que perdoam seus esposos, seus cônjuges. É Jesus restaurando o seu matrimônio agora, porque você foi capaz de renunciar a tudo isso que estava dentro de você. Filhos estão oferecendo perdão aos pais. Ambientes de trabalho que agora experimentam a força do perdão. Muitíssimo obrigada, Senhor. Pessoas que estão recebendo a graça da paciência. Calma, eu sei. Parece impossível e talvez para nós seja, mas é Jesus quem garante, eu repito mais uma vez, Jesus está acima desta realidade e Ele está pronto para lapidar não só o seu coração, transformar não só o seu coração, mas também essa realidade. Então tome posse, Deus já está operando a nosso favor. E a gente te agradece, Jesus, obrigada, porque só Tu, Senhor, para realizar isso. Obrigada por mudar a minha realidade. Obrigada por mudar a realidade à nossa volta por meio da Tua palavra. Obrigado por nos ajudar. Obrigada por nos ajudar, sim, a carregar a nossa cruz. Obrigada, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que maravilha, gente. E você que está aí, respira fundo, porque no meu coração eu tenho esta convicção. Nosso Senhor está mudando a realidade à nossa volta. Amém. Ele toca em nós, mas a partir de nós, Jesus toca a nossa realidade. Você vai poder testemunhar isso quanto antes, de realidades que foram alcançadas por Deus e que estão sendo transformadas agora. Nosso Senhor realizou grandes prodígios, Elisângela. Mas grandes prodígios em nosso meio. O povo está escrevendo aí, Deus está cuidando de tudo. Padre, escreva aí nos comentários, Deus está cuidando de tudo. Estão escrevendo, mas o povo está escrevendo mais ainda aqui, como a sua pregação faz bem para a alma deles. Louvado seja Deus. Várias pessoas dizendo, gente, o Padre Adriano é uma bênção, as palavras dele é uma bênção. Caiam no nosso coração como palavras vivas do Espírito Santo. Amém. Olha que lindo isso. Louvado seja Deus. É a Amém. força Obrigado da palavra pela partilha. E do Carisma Canção Nova, Sim, não é mesmo? sem dúvida. Mas sem eu queria trazer aqui, antes do testemunho, mexeu muito comigo essa mensagem aqui no Instagram da Neide Marques. Ela escreveu assim, gente, olha que lindo. A gratidão muda o jeito como a gente atravessa o dia. Não porque tudo fica perfeito, mas porque o coração aprende a reconhecer o que já foi cuidado, o que já foi sustentado e o que já chegou até aqui pela bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo, sorrindo para a vida. Olha que linda partilha, gente. Se eu tivesse ouvido antes da pregação, ia entrar. Ia entrar na reflexão, eu ia compartilhar. Olha, já fica a dica para amanhã então, Padre. Opa. Então, muita gente aqui, graças a Deus, pedindo oração também. Nós estamos nos unindo, né, os seus pedidos de oração. Graças a Deus, muita gente falando dessa ação de Deus na vida de cada um, acreditando que a Canção Nova tudo faz. Mas eu preciso trazer esse testemunho, gente, porque é desse cofrinho aqui, ó. E esse testemunho é um pouco longo, mas eu vou tentar ser bem rapidinho aqui. Achei lindo também. Porque o que me encanta, Valdeine e Padre, é quando a pessoa ainda não alcançou a graça, mas ela confia que essa graça vai chegar. Já alcançou no coração. Né? Já alcançou no coração. Porque quando tudo já se fez, quando a doença foi embora, quando tudo aconteceu, é fácil testemunhar. Mas quando você testemunha, sem ter alcançado a plenitude da graça, toca muito meu coração. Imagino de Deus, né? Quero agradecer a cada um de vocês que se dedicam em evangelizar para a palavra viva, que chega diretamente e indiretamente até todos nós. Alguns anos atrás, fui diagnosticada com uma doença rara, distonia cervical. Era muito novinha. Até chegar ao tratamento, foram dias bem difíceis, mas nunca perdi a fé.
Fiz o tratamento por alguns anos. Fiquei praticamente sem nenhuma sequela da doença. Voltei a trabalhar e a vida seguia normalmente. Em 2019, a doença voltou. Tive um estresse muito grande novamente e meu mundo caiu. Voltei a trabalhar e a vida seguia. Em 2015, fiquei viúva. E como meu marido trabalhava com uma vanzinha de cachorro-quente na porta de uma faculdade, e eu era recepcionista, não ganhava muito, minha filha estava fazendo faculdade e não tinha como ajudá-la. Tive que ficar com essa vanzinha e assumir o negócio dele. E que me rendia um pouco mais de dinheiro e assim ajudaria minha filha nas despesas dela. Veio a pandemia, tudo ficou ainda mais difícil. Não consegui os benefícios do INSS e me vi doente, sem trabalho. Final de 2020, peguei Covid. No início de 2021, fiquei com sequelas da Covid, sentia cheiro de fumaça de cigarro, algo inexplicável. Sentia uma dor terrível dentro do nariz, cabeça, rosto, dentes, tudo doía. E não tinha remédio que amenizava a dor. Só me via a cada dia mais definhando. Fiquei internada por algum tempo em 2 hospitais, só à base de morfina. Meus familiares achavam que eu não iria muito longe, mas, pela glória de Deus, hoje estou aqui. Infelizmente, as dores ainda não passaram e não tenho diagnóstico para essas dores. Já passei por mais de 40 especialistas, fora os hospitais universitários que sou encaminhada. A distonia continua e faço aplicações a cada 4 meses com toxina botulínica. Mesmo com as dores, continuo crendo que o meu milagre vai acontecer. Não perco um dia de pregação do Sorrindo para a Vida. Essas moedas que estou enviando, eu guardo desde 2019, porque sempre acreditei que um dia eu levaria até vocês. Era meu sonho conhecer a Canção Nova. Eu não gosto mais de sair de casa, mas por algum motivo e providência de Deus, minha filha insistiu para que fôssemos esse final de semana passar aí com vocês. Estou realizando o meu sonho e confiante também que serei tocada pelo meu milagre. Como consegui alguns meses de benefício do INSS, envio R$100 a mais também. Não é muito, mas o pouco com Deus se torna muito para evangelizar. Que hoje a gente escolha sorrir, mesmo diante das dificuldades. Deus sempre nos dá um novo começo, que vocês trouxeram, a cada manhã, a cada amanhecer. Uma nova chance de acreditar, de agradecer e de espalhar o bem. Não importa como foi ontem. Hoje é dia de recomeçar com fé, esperança e um coração confiante. Que nunca nos falte coragem para sorrir, amar e confiar que Deus está cuidando de tudo. Tenha um dia lindo e abençoado. Lucimar Bonvini, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Linda partilha. Fiquei tão tocada com esse testemunho, eu achei lindo. Lindo mesmo. É mesmo. Que guerreira. É. Doente, passando mal, e graças a Deus tinha o sonho de vir aqui, juntou desde 2019, não desfez, mas trouxe, acredita no milagre, que ela será curada. A vida não foi fácil para ela, não está sendo, mas olha que bonito, sempre tem motivo para sorrir, para agradecer, continuar confiando. Então que isso fique para você hoje, independente do que você está vivendo, é um dia de recomeço, assim como vocês trouxeram a Valdeina na oração, o padre na meditação da palavra. É recomeço, é tempo novo, é vida nova, é Deus fazendo nova todas as coisas nas nossas vidas. Maravilha! Tá vendo por que você tem que ajudar a Canção Nova? Porque como a Lucimar, lá no Rio de Janeiro, você tem sustentado a tantos. A Rosane, ela diz, Val, Deus seja louvado, crítica ácida foi para mim. Eu vivia criticando meu marido, mas agora a vida mudou. Estou trocando a crítica por palavras de amor. Amém, que lindo. Estou esperando em Deus, que maravilha. Obrigada, querida. Isso já foi uma cirurgia espiritual. Já foi uma cirurgia espiritual, né? É por isso que eu ajudo a Canção Nova, minha gente. Né? Olha só, alcançamos 6%, minha gente. É o primeiro percentual oficial do mês de maio, então falta-nos 94% e nós temos 19 dias de movimentação bancária. Combinado assim? 4,9 ao dia. O que a gente precisa de hoje?
4,9. Então, já vá fazendo o seu Pix, ajudando no boleto e de todas as formas, a gente conta com você, com a sua ajuda. Obrigada, família. Deus lhe pague. Padre, obrigada. Prazer estar com vocês, irmãos. Amanhã, Padre Sidney vai estar aqui com a gente, um grande sacerdote. E lembrando que essa palavra, Val, aquilo que você falou, que nós conversávamos, ela precisa continuar reverberando, tá? Sim. Então vai meditando, vai deixando Deus falar. Não tenha medo da cruz. O que vem de Deus é sempre bom. E se Ele permite certas coisas, é para nos transformar. E se Ele não permite, aconteceu também por erros de pessoas, Ele vai tirar um bem maior disso se nós o seguirmos e carregarmos a cruz com Ele. Até mais, Elisângela. Até mais. Mas antes eu quero mandar um grande beijo para o Iago dos Jovens Sarados que está conosco lá em São Paulo. Também a sorveteria Félix, esqueci o nome, Ivaldo, José Ivaldo. Ela lembrou da sorveteria, esqueceu do nome. Sinal que ela gosta desse sorvete. Você acredita? Nunca fui, mas muita gente lá de São Paulo já foram. Beijão, José Ivaldo, é um sócio fiel, nos ajuda na África. Deus abençoe cada um de vocês e a Hilda também de Jundiaí. O Ítalo de São Paulo também me mandou uma mensagem, eventos lindos que eles estão fazendo lá, o Abraça São Paulo. Depois eu trago mais informações para divulgar, viu, Ítalo? Vou trazer, vou divulgar aqui. Eu e o Padre Adriano somos filhos do Abraço. Somos, opa. Na verdade, eu sou o pai. Gente, é o pai. Falando assim, o povo tá aqui, tinha que filmar o povo, todo mundo, tchau. Tchau. É mesmo. A menina já me falou umas 3 vezes, dá bênção, pai. Eu também sou filho do Abraço, mas tudo bem, vamos lá, gente. É mesmo. Dá tchau, Orlando. Tchau. Valeu, Sapo, até amanhã. Eu vou dar bênção então por Orlando cantar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, para que você se reconcilie com a sua cruz. Permaneça para sempre a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Sabe o que é? Nós somos inimigos do fim. A gente quer continuar, entendeu? Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Porco, eu tenho na rádio ainda Conexão Canção Nova, viu? De umas 3 da tarde, eu tô te esperando lá. Deus está pronto a me lapidar. Seu ponto de partida é sempre